Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 21 de Tammuz, quando nos encontramos no meio do capítulo 7 de Igeret HaTeshuvah, da Carta para o Arrependimento, terceira parte do Tânia. Então, na sessão anterior, o Alter Rebbe nos explicou os dois elementos básicos, duas atitudes que devemos ter para implementar a Teshuvah Tata'ah, a Teshuvah nível inferior, que consiste em restituir a letra Rei com tudo que ela simboliza, a energia que foi canalizada para o lado mal através dos pecados, restituir isso ao seu devido lugar, recuperar e restituir, fazê-la retornar, acoplá-la de volta ao nome Havaye, ou retornar, trazer de volta esse potencial para dentro da nossa alma divina, fortalecendo a sua espiritualidade. E nós vimos na sessão anterior que isso requer duas coisas. Em primeiro lugar, a pessoa despertar grande piedade e misericórdia sobre a sua alma divina, sobre sua espiritualidade, sobre o tetragrama que se encontra dentro da sua alma, com todo o seu poderio, com toda a energia, com todo o fluxo vital que emana dela e que foi mal conduzido para as câmaras da Sitra Achra, do lado contrário, oposto à santidade, e resgatar isso de lá. Mas, enquanto isso, a alma divina merece grande misericórdia, compaixão, ter muita piedade dela. Ou seja, a pessoa deve meditar sobre a situação grave que ele colocou a sua própria alma divina, despertando, evocando misericórdia divina para ela. Por outro lado, nós vimos que em relação à alma animal é o contrário, a pessoa tem que agir de uma forma dura, implacável e esmagar, rebaixar a alma animal ou a Sitra Achra presente dentro de si, que é o seu ego inflado, e esmagá-la e reprimi-la e etc. E nós vimos como isso se faz quando a pessoa fica com o coração partido, com o coração aquebrantado. Quando a pessoa parte, o seu coração está de coração partido. Então, uma vez que ele estava personificando a própria Sitra Achra, ele estava dando vazão à alma animal, levando essa energia para o campo das clipotes, das cascas, e o campo oposto, do lado oposto. Por isso, ele é a personificação da alma animal, da Sitra Achra. Quando ele quebra o seu coração, quando o seu coração está partido, com isso ele está partindo, esmagando, triturando a Sitra Achra, o lado do mal e negativo. Então, simplesmente a pessoa tem que ficar com o coração partido. Agora ele nos diz, Vehaech nishbar alev venitke. Na prática, como se consegue isso? Ou seja, muitas vezes o que leva a pessoa ao pecado é o ego inflado. Se não é a arrogância, a altivez, mas é o desejo de autossatisfação, como achando, eu preciso disso, eu quero isso, eu mereço isso, eu desejo isso, eu gosto disso. Não importa se é permitido, proibido, se é ético, se é moral, se não é, se é vontade de Deus ou contrário. Então a pessoa precisa, quando se fala que ele está com o coração partido, ele precisa partir e quebrar esse seu ego, esse eu dele, não é? Então ele nos diz, e com isso ele vai partir, esmagar, ele vai romper a Sitra Achra. Se ele estava sendo uma personificação para o lado oposto da santidade, ele vai quebrar a Sitra Achra, esse lado oposto. Na prática, como o coração é partido, esmagado, como uma pessoa fica com o coração partido, então ele nos diz, Hine me'at mizeiru al-yedei sigufim vetaniot bedoroteinu eile, she'en lanu koach leitanot arbe keDavid HaMelech. Nos diz o Alter Rebbe que em nossas gerações o sofrimento e os jejuns autoimpostos, os jejuns de Teshuvah, uma pessoa assumia sobre si, etc., isso faz a pessoa baixar a sua crina, não é? Isso faz a pessoa se tornar eventualmente mais humilde, mais modesta, se conter-se, não é? Então ele nos diz, nas nossas gerações, o sofrimento, os jejuns autoimpostos desempenham um papel, na verdade, muito pequeno. Por quê? Porque, como ele já explicou ao Alter Rebbe, nós não temos força para jejuar muito. Todos aqueles números lá incontáveis de jejuns para cada pecado. O próprio Alter Rebbe, já 250 anos atrás, na sua geração, já afirmou que nós não temos
condições de fazer esses jejuns, e uma pessoa que não tem as condições físicas ou às vezes até emocionais e faz esses jejuns, ele é chamado até de pecador, ele transgride com isso a própria lei judaica. E nós já vimos que na nossa geração contemporânea o nosso Rebbe afirmou que hoje a situação é muito mais frágil em todos os aspectos, físico, emocional, psicológico, e por isso não só que não se recomenda os jejuns, mas se aboliu por completo esses jejuns autoimpostos, né? Então ele nos diz, quando antigamente se fazia jejuns, ou hoje uma pessoa faz um jejum ou outro, então com isso talvez ele consiga diminuir um pouco o seu ego, as suas paixões desenfreadas e assim por diante. Por quê? Porque não temos força para jejuar muito. Mas em contraste com gerações anteriores, quando nos é trazido, por exemplo, a maneira do rei David, conforme ensinaram os sábios sobre o versículo em Salmo 109, 22, que o rei David afirma, meu coração está vazio dentro de mim. Se fala que ele conseguiu esvaziar o seu coração, ele conseguiu se auto-esvaziar, esvaziar-se de si próprio, dos seus desejos, das suas vontades, ou esvaziar o Yetzer Hara, a inclinação negativa de dentro de si. Os nossos sábios dizem que ele, o rei David, aniquilou o seu impulso para o mal por meio de jejum. O rei David, na sua época, milênios atrás, ele fez isso de fato através de jejuns. Mas na nossa geração, que nós não temos essas condições físicas, não temos essa possibilidade de realizar tantos jejuns. Então, não é dessa forma que a gente vai conseguir deixar o nosso coração partido ou se tornar pessoas mais humildes, mais modestas, ou conter os nossos desejos e paixões, ou desinflar o nosso ego. As nossas gerações, já que são gerações mais fragilizadas, não é dessa maneira que nós vamos conseguir partir a quebrantar o nosso coração, através de jejuns e mortificações. Não é muito através disso. Então, como nós vamos obter esse coração partido hoje em dia? Nos diz o Alter Rebbe Achikar, Achnat Alev, Liot Nishbar Benitke. והעברת רוח חתומה בסתרה אחרא, ולהיות ממרא דחושבנה בעומק הדעת. Fundamental atualmente, qual é a fórmula prática eficaz na atualidade, para que o coração se torne humilde, para que ele seja partido e esmagado, quando ele estava inflado e cheio do mal e desejos, paixões, etc., de modo que se possa remover o espírito de impureza e sitra achra, e a pessoa deixar de personificar e deixar de ser um condutor para a energia que vai para o lado oposto da santidade. Como se faz isso hoje em dia? Então, nos diz o Alter Rebbe, sendo um exímio contabilista. Isso seguindo a recomendação do Zohar, usando até as palavras que o próprio Zohar Sagrado diz, que cada um de nós deve ser mare de chushbena, um exímio contabilista, devemos fazer contabilidade. Então, em geral, as pessoas fazem contabilidade dos seus ganhos, dos seus lucros, do seu dinheiro, das suas posses, etc., do seu patrimônio. Mas ele nos fala que aqui o Zohar se refere a um outro tipo de contabilidade. A pessoa deve ser exímia em contabilidade dos seus atos e dos seus pensamentos. A pessoa deve fazer uma contabilidade não só de forma geral, mas de forma precisa, minuciosa, ser um exímio contabilista dos seus atos, ou seja, fazer um inventário pessoal constantemente, fazer um balanço das suas ações dia a dia, o quanto eu estou agindo bem e Deus nos livre o contrário, o quanto eu estou falhando. Então ele nos diz que essa é a atitude, essa é a maneira de se conduzir que deve levar a pessoa à conscientização, e isso que vai trazer a pessoa também ao coração partido, e partindo o seu coração do ego inflado, com isso ele vai partir e romper também o lado do mal que existe dentro dele. Isso o que significa ser um exímio contabilista em termos de espirituais, em termos de boas ações acumuladas e vice-versa. Ele nos diz, consiste em lehamik dato ubinato sha'a achad bechol yom o laila lifnei tikun chatzot leitbonen bameh shepa'al ve'asa bechata'av bechinat galut hashchina kanal.
Por isso, a pessoa deve refletir a fundo, nos diz o Alter Rebbe, ser esse contabilista, isso é uma atitude que deve envolver a pessoa no seu dia a dia, refletir a fundo, sondar e pensar minuciosamente, por algum tempo, todo dia ou noite, antes do Tikkun Hatzor, como nós falamos antes dessa oração da meia-noite, como já dissemos hoje em dia, não temos o costume, a maioria das pessoas não tem o costume de dizer essa oração de Tikkun Hatzot, mas o equivalente a isso seria, hoje em dia, a recitação do Shema Israel antes de dormir. Então esse é o momento que a pessoa deve refletir a fundo, sondar e pensar minuciosamente. Quer dizer, pode ser outros horários, como ele falou, mas que seja todo dia, ou se não for de dia, de noite, ou seja, de noite preferencialmente nesse horário. Considerando o que a pessoa deve refletir nesse momento, considerando sobre como seus pecados causaram e contribuíram para o exílio da Shekhinah. Imagine o que nós fazemos. Deus se submete a nós, a Shekhinah, a presença divina, toda essa energia divina que Ele depositou dentro de nós, nós colocamos isso no exílio, nós banimos isso para o lado oposto da santidade, nós colocamos isso no cativeiro limitado. Não é? Então a pessoa deve refletir sobre isso, ponderar sobre isso, considerando sobre como seus pecados causaram e contribuíram para o exílio da Shekhinah, mencionado acima, e como a pessoa fez com que tanto a raiz da sua alma, a matriz lá em cima, como sua alma divina encarnada, que elas fossem desligadas da abençoada fonte da vida. Quando a pessoa com seus pecados e transgressões desconectou a sua alma divina, não só a alma encarnada, mas afetou até a matriz da alma, desligando-a, desconectando-a da fonte de energia que é a abençoada fonte da vida, que é a essência divina. Desconectando ela desse nível elevado que é a fonte da vida, em contrapartida, rebaixando-as, tanto a matriz da alma como a alma encarnada, a uma zona de impureza e morte, entre aspas, morte em termos espirituais, a saber, a pessoa conduziu a sua alma, a sua energia para as câmaras da Sitra Achra, do lado oposto à santidade. Como? E então a pessoa deve meditar e refletir sobre isso, tudo isso, se conscientizar disso, e também se conscientizar como a pessoa se tornou um veículo das câmeras da Sitra Achra, não só que ele conduziu essa energia vital, não só que ele se deixou levar para o campo negativo, mas ele junto consigo carregou sua alma divina, carregou toda a energia potencial contida dentro dele, e ainda irrigou a Sitra Achra, esse campo do mal, com as suas energias pessoais. Então a pessoa deve refletir sobre isso, como ela se tornou um veículo das câmaras da Sitra Achra, ou seja, ela ficou até a serviço do mal, das forças do mal, se tornando um veículo para elas, um veículo transmissor e propagador do mal, recebendo o fluxo energético delas, das forças do mal da Sitra Achra, dentro do seu corpo, conforme mencionado acima. A pessoa deve refletir em tudo isso para partir e aquebrantar o seu coração. E a pessoa deve ter um horário fixo todos os dias para pensar e meditar nisso. E ele aqui sugere, como talvez horário até mais apropriado na hora de fazer esse balanço antes de dormir. Então, que a pessoa medite em tudo isso como Garam Lakor Nishmato Benafsho Elokit Mechaye Achaim Baruchu Veorida Lemakom Atuma Ve'amavet Henechalot Asitra Achra Venased Bibchinat Merkava Alehem Lekabel Mehem Shefa Vechayut Leashpia Legufo Canal. Ou seja, conforme ele enfatiza aqui, não apenas que a sua alma foi parar nas câmaras da Sitra Achra, nas câmaras do mal e da impureza, mais do que isso, ela se tornou um veículo para elas, ficou a serviço dela como um veículo propagador e etc. Ou seja, que ela ficou subjugada a Sitra Achra, sua alma, sua energia, ficou como secundária, anulada e subjugada às forças do mal, como um veículo anulado e subjugado ao condutor. Ele se colocou a serviço e nas mãos da Sitra Achra, das forças do mal. Ele nos diz, porque acontece depois que a pessoa comete um pecado,
e a vitalidade, a energia vital que ele tinha dentro de si, então é depositada, ele alimenta com isso o lado negativo. Então, nesse aspecto, se fala que a sua alma está abaixo da própria Sitra Achra, das forças do mal. Por quê? Porque aqui ela começa a receber vitalidade. A alma em si ela tem um potencial enorme, por isso ela alimenta, através do pecado, ela alimenta e fortalece as forças do mal. Mas depois ela fica subjugada às forças do mal e se tornando um receptáculo para elas. Ela se torna dependente e recebe vitalidade e energia do campo negativo. Continua o Alter nos diz, Vezeu Shamru Raboteinu Zal, Reshaim Bechayehem Kruim Meitim. כלומר שחייהם נמשכים ממקום המוות והטומאה. Esse é o significado do ensinamento dos nossos sábios, que eles dizem no Talmud, que os maus, as pessoas ímpias, os malvados, são chamados mortos em vida. Por que os malvados, aqueles que cometem o mal, são chamados de mortos ainda mesmo em vida física? Ou seja, que a energia vital deles, eles estão vivos fisicamente. Tem vida orgânica, mas essa energia vital é proveniente da Sitra Achra, do lado oposto da santidade, do lado do mal, a qual é uma zona de morte, entre aspas, em termos espirituais, é uma zona de morte e impureza. Por isso, os ímpios que vivem baseados na Sitra Achra, no lado do mal, ou seja, a sua energia vital é derivada do lado do mal, eles são chamados de mortos, porque a fonte da sua vitalidade e existência vem do campo da morte. ela הכוונה לרשעים שבחייהם קרויים מתים, שמבלבלים אותם במחשבות זרות בעודם ברישם ואינם חפצים בתשובה כנודע. Conforme está escrito em Salmo 115:7, os mortos não louvam a Deus. Então ele nos diz qual o significado desse versículo. Ele nos fala em primeiro lugar que é evidente que isso não se refere aos mortos propriamente ditos, ao pé da letra, né? Pois se assim fosse, infringiria a proibição de zombar dos desafortunados. Por exemplo, de acordo com a lei, de acordo com a Halachá, é proibido andar ostentando tzitzit ou com tefilim no cemitério, perto dos túmulos, porque isso seria como uma zombaria aos desafortunados, os mortos que já não podem mais cumprir mitzvot. Então, se a pessoa anda no cemitério ostentando mitzvot, seria como uma zombaria para aqueles que não têm mais condição disso, que são chamados desafortunados. Deus nos livre. Então, ele nos diz que o mesmo aqui também, Rei David, ou no Salmo, jamais ele diria, no sentido literal, como dizendo, olha, os mortos não louvam a Deus, não são capazes de louvar a Deus. Isso, Deus nos livre, seria zombar dos desafortunados, dizendo só, já que eles estão mortos, eles não podem louvar a Deus. Então o sentido aqui não é literal, nos explica o Alter Rebbe. Ele nos diz que aqui os mortos se referem a quê? Se refere a quem no versículo Lo ameitim alelu, que eles não irão louvar a Deus, refere-se sim aos maus, as pessoas más, as pessoas que estão cometendo mal, agindo de forma má e errada, que são chamados mortos, entre aspas, em vida, mesmo estando vivos fisicamente, e mesmo assim, em termos espirituais, eles são chamados mortos, porque eles estão conectados. O campo de onde emana a sua vitalidade é o campo chamado, entre aspas, de morte, o campo da morte espiritual e impureza. E da mesma maneira, o tipo de vitalidade que eles recebem de lá é algo que confunde, atrapalha a pessoa, não deixa ele se conectar com a fonte da vida, que é a divindade, porque são confundidos por pensamentos inapropriados. Ou seja, esses rechaim, essas pessoas más, são confundidas por pensamentos inapropriados enquanto se mantêm maus. Eles perdem o domínio da própria mente enquanto estão praticando mal, fazendo mal. Então a sua mente está repleta apenas de pensamentos negativos, pecaminosos, ruins, etc. E, portanto, não desejam arrependimento, como é sabido. Por isso, de forma espontânea e natural, não aflora neles
a vontade de fazer tshuva, e por isso eles ficam desconectados da fonte da vida, e por isso eles são chamados, entre aspas, de mortos em termos espirituais. E é sobre isso que se refere o versículo, quando ele diz que os mortos não irão louvar a Deus, que se refere não àqueles que estão fisicamente mortos, mas àqueles que estão espiritualmente desconectados da vida. Se fala que esses rechaim, esses ímpios malvados, eles não estão louvando a Deus, porque lá de cima não os deixam louvar, uma vez que eles estão inundados com a mente repleta apenas de pensamentos pecaminosos, de pensamentos maus e etc. E nisso eles ficam imersos sem conseguir se elevar e louvar a Deus, até quebrar esse círculo vicioso, eventualmente começar o processo de tshuva.